Olá, meu nome é Geismara, sou aluna de zootecnia e bolsista pelo projeto de pesquisa intitulado como Otimização Térmica na Incubação de Ovos de Codornas de Corte, no qual fui orientada pelo professor Felipe Gomes da Silva. A incubação artificial de ovos é um processo muito importante para a produção de aves, porque ela garante o nascimento saudável dos pintinhos e também influencia no seu desempenho ao longo da vida. E para que a incubação ela ocorra de forma eficiente, é importante controlar com bastante cuidado os fatores como temperatura, umidade, ventilação e viragem dos ovos. Em especial, a temperatura, que é o tema principal desse projeto, ela varia entre as espécies e afeta diretamente o desenvolvimento embrionário. Se ela estiver acima do ideal, pode acelerar a incubação, porém isso vai comprometer a qualidade dos pintinhos. Se estiver abaixo do recomendado, o tempo de incubação aumenta e a taxa de eclosão pode diminuir. E após o nascimento, a temperatura ela continua sendo um fator determinante no crescimento das aves, influenciando o ganho de peso, a conversão alimentar e o desenvolvimento dos órgãos e músculos. Quando não está adequada, ela pode acabar resultando em aves com um desempenho inferior ao que a gente espera. Por isso, é importante a gente conhecer e definir a faixa ideal de temperatura para cada espécie, garantindo uma produção mais eficiente. O objetivo com esse estudo foi avaliar a influência de diferentes temperaturas de incubação na taxa de eclosão e no desempenho das codornas de corte ao longo de seu crescimento. O experimento foi realizado no setor de coturnicultura e no laboratório de aves do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Foram utilizados 800 ovos de codornas de corte dos grupos genéticos ICA1 e 2, coletados ao longo de 10 dias, provenientes de 96 fêmeas e 48 machos. Esses ovos foram selecionados com base na integridade da casca, limpeza, pigmentação e no formato ovoidal. Após fazer a seleção, esses ovos foram pesados, identificados e armazenados em bandejas plásticas em temperaturas ambientes dentro do laboratório. Após o período de armazenamento, os ovos foram pesados novamente e distribuídos eletronicamente entre 5 chocadeiras que estavam reguladas a temperaturas de 35,8, 36,8, 37,8, 38,8 e 39,8 graus Celsius. E aí, essas incubadoras ficaram reguladas também com umidade relativa de 60% e a viragem foi feita a cada 2 horas. Cada chocadeira continha ovos de todos os dias de armazenamento. E no 14º dia de incubação, a viragem foi interrompida e os ovos foram colocados em sacos de filó até a eclosão. E depois da eclosão, esses pintinhos foram pesados e identificados com anilhas nas pernas. Na segunda fase do experimento, foram selecionadas 45 codornas de cada grupo genético por tratamento, distribuídas aleatoriamente em grupos de 15 aves, totalizando 3 repetições por tratamento. Foram avaliadas a taxa de eclodibilidade, o tempo de incubação e qualidade morfológica das aves, influenciadas pela temperatura de incubação. Para fazer a análise estatística, esses dados foram avaliados por regressões logísticas e lineares no software SAS. Os resultados mostraram que a temperatura teve um impacto direto no tempo de incubação. Quando os ovos foram incubados em temperaturas mais baixas, os pintinhos demoraram mais para eclodir, enquanto temperaturas mais altas reduziram esse tempo. O gráfico evidencia isso claramente. Na temperatura mais baixa, que é 35,8, o tempo total de incubação foi o mais longo, passando de 500 horas. Já na temperatura mais alta, que é a 39,8, esse tempo caiu para cerca de 386 horas. Além do tempo de incubação, a temperatura também influenciou a qualidade morfológica dos pintinhos. As temperaturas mais extremas, tanto as mais baixas quanto as mais altas, resultaram em pintinhos com qualidade inferior. No gráfico, dá para ver que a qualidade foi mais baixa a 35,8 graus Celsius e também caiu novamente quando chegou a 39,8 graus Celsius. Enquanto as temperaturas intermediárias, que é 37,8 e 38,8, produziram pintinhos com melhor desenvolvimento. Isso acontece porque a temperatura afeta diretamente o metabolismo dos embriões. Quando a incubação ocorre em temperaturas mais altas, a taxa metabólica aumenta, acelerando o crescimento e a formação dos tecidos. Como resultado,
os embriões se desenvolvem mais rapidamente e eclodem mais cedo. No entanto, esse desenvolvimento acelerado pode comprometer a formação completa do pintinho, fazendo com que ele nasça com alguma deformidade ou com menor qualidade geral. Já nas temperaturas mais baixas, o oposto vai acontecer. Os processos de crescimento e formação dos tecidos ocorrem mais lentamente, prolongando o tempo de incubação. E esse maior tempo dentro do ovo vai exigir mais energia dos embriões, o que pode resultar em pintinhos mais fracos e debilitados quando nascem. Ou seja, tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas prejudicam a qualidade dos pintinhos, enquanto as temperaturas intermediárias vão favorecer um desenvolvimento mais equilibrado. Os estudos também mostraram que a temperatura de incubação influenciou diretamente a taxa de eclodibilidade, ou seja, a porcentagem de ovos férteis que realmente eclodiram. As temperaturas mais extremas, tanto as mais baixas quanto as mais altas, reduziram essa taxa, enquanto as temperaturas intermediárias proporcionaram melhores resultados. O ponto máximo de eclodibilidade foi de 77,38%, que foi alcançado em uma temperatura intermediária. Isso acontece porque a incubação em temperaturas muito baixas desacelera o metabolismo dos embriões, prolongando o tempo necessário para o desenvolvimento completo do pintinho. Com esse crescimento mais lento, muitos embriões não conseguem concluir o seu desenvolvimento e acabam morrendo dentro do ovo antes de eclodirem. Além disso, o maior tempo de incubação pode aumentar a vulnerabilidade dos embriões, levando a falhas metabólicas ou problemas no consumo de nutrientes da gema. Por outro lado, temperaturas muito altas aceleram demais o metabolismo embrionário, fazendo com que o desenvolvimento ocorra rápido demais. E esse crescimento acelerado pode comprometer a formação adequada dos órgãos e tecidos, resultando em pintinhos que não estão prontos para eclodir corretamente ou que não conseguem romper a casca do ovo por falta de força ou desenvolvimento insuficiente. Assim, as temperaturas intermediárias garantiram um equilíbrio ideal, permitindo que os embriões tivessem um desenvolvimento eficiente e completo, sem sobrecarga metabólica ou atraso no seu crescimento. Isso explica porque a taxa de eclodibilidade foi maior nessas faixas de temperatura, mostrando que há um intervalo ideal para maximizar a sobrevivência dos embriões e garantir um nascimento saudável. Portanto, concluímos que, para garantir um tempo de incubação adequado, onde os pintinhos tenham tempo suficiente para se desenvolver corretamente e alcançar uma boa qualidade morfológica, além de otimizar a taxa de eclodibilidade, a temperatura de incubação deve ser mantida em níveis intermediários, ou seja, deve ficar entre 37,8 e 38,8 graus Celsius, pois essas temperaturas proporcionam um melhor equilíbrio entre o tempo de incubação, o desenvolvimento embrionário e a taxa de eclodibilidade. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.